Boa tarde, Nova Semente. Boa tarde. Quem já foi abençoado hoje, fala eu. Almoçaram bem? Tá tranquilo? Todo mundo bem? Essa vai ser mais uma tarde de louvor e adoração, em que a gente vai ter um contato profundo com a palavra de Deus. Seremos tocados através de canções, através de ministrações pastorais, e vamos poder dizer para Deus como a gente se sente, o tanto que a gente se sente amado, o quanto a gente sente a presença dele com a gente. E a gente vai começar fazendo isso em forma de canção. Então eu peço que você se levante, porque nós vamos cantar do quanto Deus tem sido bom. Então canta com a gente, mas canta forte pra valer aí, que a gente quer ouvir você adorando junto com a gente. Todos juntos cantam, Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és.
E Ele nos ama. Essa semana a gente finalizou o estudo da Escola Sabatina dos Jovens e foi falando de um amor que nos alcança onde quer que nós estejamos, um amor que é ousado, que não se furta em nos alcançar, e que esse amor te alcance e me alcance mais uma vez nessa tarde. Assim, antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nova semente. Traz luz para as sombras. E ele derruba muralhas, né? Canta mais uma vez aí, traz luz. Traz luz para as sombras, pra me encontrar. Derruba. Mais uma vez com convicção ele traz luz. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E ele traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas.
aplaudir esse amor que nos alcança da distância de uma oração, de um pedido. Ele está aqui. Amém. Pode se sentar. A minha avó, ela foi a primeira adventista da família. E ela deixou um legado para todos nós. Um legado de fé. Ela já descansa há alguns anos no Senhor. Mas ela sempre nos deu exemplo de muitas coisas. A gente perdeu a conta de quantas vezes minha avó tinha lido a Bíblia toda, ao longo de toda a vida. E uma das coisas que ela sempre fazia era quando nós íamos viajar e estávamos com ela, ela sempre lia um mesmo salmo em todas as viagens que nós íamos fazer. E recorrentemente esse salmo vem à memória dos seus filhos, seus netos, seus bisnetos, porque era uma marca dela. Sempre quando nós iríamos nos despedir, a gente sabia que ela ia ler esse verso. E de fato, o começo desse salmo ele tem uma lição muito preciosa para todos nós. E seria bom que em todos os momentos da nossa vida nós nos lembrássemos das verdades desse verso, desse salmo. É o Salmo 121. E ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor. Pode ser que às vezes a gente lance o nosso coração e espere solução de tantos outros lugares, talvez até mesmo de tantas outras pessoas. Mas a Bíblia vem nos lembrar que quando a gente lança o nosso olhar à nossa volta, ao nosso redor, buscando uma resposta, buscando uma saída, uma solução, a Bíblia vem nos lembrar que o nosso socorro vem de um lugar só, vem de uma pessoa só. O nosso socorro vem do Senhor. Eu não sei para onde você tem olhado, o que é que você tem procurado. Eu não sei por que é que você veio hoje aqui, o que é que você veio esperando receber. Mas eu posso dizer uma coisa, que o que realmente você precisa, o Senhor pode te dar. O que você realmente busca pode ser encontrado nele. E é por isso que eu quero convidar você, se você puder, se você também assim o desejar, para que você se ajoelhe junto comigo e nós vamos falar com esse Deus, que é o nosso socorro bem presente. Querido Deus, nós viemos aqui com um sincero desejo de ter um encontro especial contigo. Viemos aqui porque viemos buscar algo. E pode ser que isso seja consciente para alguns, mas pode ser que isso seja inconsciente para outros. Pode ser que nem saibamos de fato do que precisamos, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que vai nos fazer sair daqui preenchidos, transformados, renovados. Então, Pai, nós queremos humildemente te pedir que pela tua infinita graça, pela tua infinita bondade e também pela multidão das tuas misericórdias, que o Senhor olhe para cada um de nós, toque a nossa vida e dê para nós aquilo que nós realmente precisamos. Preencha o nosso coração, ó Deus, com o teu Santo Espírito. Cumpra em nós o teu querer, a tua vontade, porque nós sabemos que isso servirá para nossa alegria e também para a honra e glória do teu nome. Que o nosso coração encontre descanso no Senhor. Que ao invés de procurarmos em tantos outros lugares e pessoas, possamos entender que o nosso socorro, ele vem de uma pessoa só. Vem do Senhor, que é o nosso Pai, é o nosso Deus, o nosso Criador. E que de fato em Ti nós possamos ancorar a embarcação da nossa vida e vivermos tranquilos e seguros, certos de que o Senhor está cuidando e continuará cuidando de cada um de nós. Abençoa o Teu povo, toca a nossa vida, continua abençoando, ó Deus, tudo que está acontecendo aqui, principalmente quando a Tua palavra for aberta.
que ela alcance o nosso coração com uma mensagem de paz, amor e de esperança. Usa para tanto mais uma vez o pastor Anderson também. Continua usando o louvor na condução da adoração, e que o nosso coração esteja completamente em tuas mãos, que possamos ouvir a tua voz falando a cada um de nós e que saímos daqui transformados, em nome de Jesus. Amém. As mulheres começam assim, minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. E todos juntos cantam. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Posso ouvir você? se não fizer, Como você canta bonito. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Queria dividir agora com vocês uma historinha que eu li essa semana sobre duas vizinhas. Duas senhoras que, apesar de vizinhas, uma tinha uma casa maravilhosa, outra uma casa mais simples, uma rica, outra mais simples, e por isso a vizinha rica não dava paz para sua vizinha mais pobre. Vivia humilhando, ofendendo,
criando oportunidades de intriga com a vizinha, e apesar de todos esses desaforos, a vizinha não reclamava e não revidava e deixava para lá, esperando que um dia aquilo pudesse se tornar pacífico e calmo. Um dia a vizinha rica preparou um cesto, encheu de lixo aquele cesto, colocou um pano cobrindo o cesto, chamou a sua funcionária de casa e falou assim: você vai até a casa da nossa vizinha ali, entrega esse cesto para ela e você vai dar uma mensagem para ela, não esquece. Você vai dizer assim: olha, minha patroa mandou te entregar esse cesto aqui e dizer para você que cada um recebe aquilo que merece. A funcionária só obedeceu, não sabia o que tinha dentro do cesto, pegou o cesto, foi até a casa da sua vizinha, chamou, entregou o cesto com o recado completo: olha, minha patroa pediu para eu entregar esse cesto e dizer para você que cada um recebe aquilo que merece. Estranhou, logo que ela abriu o cesto, ela percebeu que estava cheio de lixo o cesto. Ficou ofendida, ficou triste, lágrimas nos olhos. Ela falou: espera um pouquinho. Entrou com o cesto para dentro de casa, jogou fora o lixo, lavou o cesto, foi até o quintal, colheu as flores bonitas que ela tinha no seu jardim, encheu o cesto de flores, colocou de volta o pano, devolveu para a moça e falou: olha, você vai até a sua patroa, devolva o cesto para ela, mas você vai dizer o seguinte para ela: eu não concordo que cada um recebe o que merece, mas uma coisa você vai dizer para ela: cada um dá o que tem. Diga para ela: cada um dá o que tem. O que você e eu temos hoje para oferecer e para entregar? Aliás, uma outra pergunta que pode valer assim: o que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Você pode até pensar: Deus quer o meu dízimo. Muitas igrejas falam aí que querem o meu dízimo, querem a minha oferta. Mas é muito mais do que isso. Deus não quer só o seu dízimo e a sua oferta. Deus não quer 10%, sabia? Ele quer tudo. Ele quer tudo. E Ele fala isso lá em Jeremias, quando diz assim: filho meu, me dá o seu coração. Se você entrega o seu coração para alguém, essa pessoa tem tudo de você. Tem tudo o que precisa e você entrega tudo para ela. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer o meu coração, Ele quer o seu coração. Você está disposto a entregar o seu coração? Os diáconos vão nos dar essa oportunidade agora de colocarmos aquilo que está no nosso coração de volta, entregando e devolvendo para Deus. Você vai poder devolver o seu dízimo, a sua oferta, a sua gratidão, colocar lá o que você tem de melhor, o que você tem de reconhecimento e de gratidão para Deus. Você pode ver a chave Pix, que vai ser projetada, e um QR Code. Você pode usar qualquer um dos dois para fazer a sua doação agora, sendo que se você usar a chave Pix, lembre sempre de utilizar o mesmo e-mail para enviar o comprovante discriminando o propósito da sua doação, se dízimo ou se oferta, tá ok? E lembrando sempre do nosso projeto 48, se você fizer uma doação específica para a construção e reforma da igreja, utilize na Casa dos Centavos o 48. Que Deus te abençoe nesse momento. E os homens começam cantando assim: te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. E Ele é fiel, né? É fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Todos juntos cantam: te amo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas
canta assim. Todo tempo tu és tão, com todo fôlego. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Querido Deus, obrigado por tua fidelidade, Senhor. Obrigado porque no teu amor, o Senhor reflete esse amor e preenche o nosso coração também. Senhor, que o nosso coração esteja pleno da tua graça, pleno de amor, pleno de gratidão, e que isso a gente possa entregar de volta a ti. O Senhor quer o nosso coração, nós estamos dispostos a te entregar, Senhor. Que o que tem de ruim no nosso coração seja mudado, que nosso coração de pedra seja transformado num coração de carne. Que o nosso coração sujo seja limpo e que o Senhor o aceite e que o receba e que nos transforme em pessoas melhores, pessoas gratas, pessoas fiéis, pessoas altruístas e que são dispostas a entregar tudo, Senhor. Receba como somos e nos transforma, nós pedimos no nome e no amor de Jesus. Amém. Eu tenho uma boa notícia pra vocês. Se ela encher seu coração, eu quero ouvir um amém bem bonito. Né? Calma, mas nem dei a notícia ainda. Tem alguém que tá empolgado ali. É isso aí. Vamos antecipar a bênção, né? Na última semana chegaram na nossa nova igreja os equipamentos de áudio e luz. Amém? Tudo lá. Amém. Ó que coisa gostosa. Tudo novinho. Ó como Deus é bom. Tudo novo. Deus, ele vai presenteando, fazendo com que as coisas aconteçam, e é tudo para Ele, é para a honra dEle, é para a glória dEle. E nós vamos cantar disso agora. Então eu peço que você se levante, porque se tudo isso tem acontecido, é porque Deus tem um plano para essa igreja. E o plano dele para essa igreja é que ela continue sendo um canal de bênção e um ponto de adoração no coração da cidade de São Paulo. Então, enquanto nós estivermos centrados na adoração e entendendo que é tudo por Ele, que é tudo para Ele, as coisas seguirão acontecendo para o bem da obra e para o avanço da obra que também pertence a Ele. E louvado seja Deus por isso. Então, canta com o coração cheio de gratidão aí, porque Ele tem operado milagres nessa igreja. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz, com sons de glória, ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz, com sons de glória, ecoa em nosso coração. E agora, cadê o coral mais bonito de São Paulo? Diante dele Nos rendemos, tudo por Ele, e para sempre é tudo por Ele,
você canta a Ele. Que o reino seja em nós, em nossa vida. A Ele a honra, a glória e o louvor em nossa vida. Amém. Todos juntos. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, em nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, em nossa vida só por Ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, em nossa vida só por Ele. Amém. A gente vem para esse lugar para adorar o nome do Senhor, porque a gente quer prestar culto para Ele, né? E Ele é tão bom que quem é abençoado nesse processo ainda é a gente. A gente sente a presença dEle, Ele acalma o nosso coração. A gente tem respostas de orações acontecendo aqui. E a gente recebe o abraço de Jesus de muitas formas. Eu fui abraçado por Jesus através dessa comunidade quando venho para cá para adorar, de tantas formas diferentes. E uma delas é pelo abraço de uma pessoa específica que toda vez que me vê, me abraça, me dá um beijo forte e diz que me ama. De um jeito genuíno e sincero. Ela falou: eu te amo muito, menino. É a Lídia, do coral, Nova Semente Coral. É uma senhora que só dá pra amar de volta, não tem como, é fofa demais. E a gente sente Jesus em cada abraço dela. E ela gostaria muito de estar aqui nessa tarde hoje, mas ela não pode estar. Ela foi internada nessa última semana, não é? Ela tá lutando contra uma artrite reumatoide que tá num quadro avançado, tá sofrendo dores muito fortes nesse momento aqui, à base de morfina para conseguir superar a dor, né? E quando você me disse isso, meu coração ficou triste, porque eu queria que ela estivesse aqui. Então eu queria, junto com você, fazer uma oração pela Lídia nesse momento. Você me acompanha nessa oração? Juntos? Oremos assim: Senhor Jesus, a gente quer pedir para o Senhor em favor de uma irmã que a gente ama muito, que é a Lídia, sua filha. O Senhor conhece o coração dela, sabe pelo que ela está passando nesse momento agora. E a gente pede que o Senhor dê para ela nesse momento, se assim for da tua vontade, paz, tranquilidade, descanso, e que ela se sinta bem, confortável no seu abraço, no seu colo. A gente sabe que esse momento não está sendo fácil. Ela está hospitalizada, é desafiador sentir sua presença nesse lugar e nessa condição, mas que ela sinta a sua presença agora, e a presença através da oração dessa comunidade que a ama de volta e que a gente sabe que ela ama também. Muito obrigado porque o Senhor tem usado ela para me alcançar, assim como tantas outras pessoas que estão aqui. E a gente pede em favor dela, por favor, esteja com a Lídia. Em nome de Jesus a gente pede para o Senhor. Amém. Vamos cantar juntos da cruz de Cristo. Todos juntos, andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar
E você que me acompanha assim, reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Mais uma vez, reconheço, pela graça nós somos salvos nele. Mais uma vez, reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Essa graça que nos alcança, né? Canta comigo mais um refrão assim, ó. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor. Sacrifício. Maravilhoso Deus e Pai, como nós acabamos de cantar, somos merecedores de tamanha graça, amor, misericórdia. E é por isso que nós queremos render graças, honras, glórias e louvores ao Teu nome. Porque a despeito da nossa pecaminosidade, o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E é confiando nos méritos de Cristo que nós fazemos essa oração e clamamos ao Senhor humildemente. Pedimos que mais uma vez, mediante a ação do Teu Santo e Bom Espírito, o Senhor se manifeste em nosso meio, que a Tua palavra cale e fale fundo ao nosso coração, e que nós tenhamos mais uma vez, para a honra e glória do Teu nome, uma experiência real e transformadora contigo. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Olá, sejam todos bem-vindos. É muito bom poder te ver aqui, te encontrar aqui. Essa que é a Nova Semente, uma comunidade
da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que tem um único propósito. É que eu e você tenhamos a cada encontro uma experiência real e transformadora com o nosso Deus. De minha parte, eu confesso que eu já estava com saudade desse momento, de poder me encontrar com vocês, mas para que nós pudéssemos juntos estudar a palavra de Deus. Só reiterando aqui o que os nossos pastores já têm feito, fica aqui a nossa gratidão à Igreja Central de São Paulo por nos permitir estar aqui durante esses sábados, na pessoa do seu corpo pastoral, a liderança da igreja. Nós agradecemos pela acolhida, por nos receberem aqui semanalmente. Que Deus possa retribuir com muitas bênçãos a cada um de vocês. Queridos, como eu estava dizendo, é muito bom estarmos aqui para que nós possamos estudar a palavra de Deus juntos. Nós estamos com uma série em andamento, a série A Escola do Deserto. E nós vamos dar continuidade, então, trabalhando com um tema hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a lição da escolha. Nós vamos tratar um pouquinho sobre escolhas nessa tarde. Eu e você fizemos uma série de escolhas hoje, muitas delas talvez nós tenhamos feito sem mesmo que nós percebamos. Mas uma delas, quase que todos nós, ou melhor dizendo, todos nós fizemos em comum antes de vir para cá. Você abriu o guarda-roupa, você olhou para algumas opções de roupa e você escolheu a roupa que você está usando para vir para cá. Esse é apenas um simples exemplo, mas ao longo de todo o dia nós fizemos várias e várias escolhas. E as escolhas, elas ocupam um papel central na nossa vida e elas são uma constante na nossa vida também. Desde escolhas mais simples, escolhas triviais, até aquelas escolhas que são mais complexas e que têm a condição e a capacidade de mudar o rumo da nossa vida. Exemplo de algumas escolhas: qual a sua cor preferida? O que você gosta de comer? O que você gosta de beber? Quem serão os seus amigos? Para qual time você torce? Qual a profissão que você tem ou quererá ter? Com quem você vai namorar? Você prefere viajar ou poupar? Você tem um carro, uma casa? Você prefere comprar, alugar? E assim nós poderíamos elencar uma série de escolhas que eu e você fazemos ao longo do tempo. E o interessante é que conforme o tempo transcorre, a idade passa, conforme nós vamos nos desenvolvendo, essas escolhas se tornam cada vez mais pessoais. E a responsabilidade por essas escolhas, elas se tornam cada vez mais pessoais e individuais. Do momento em que nascemos até o momento em que morrermos, eu e você viveremos fazendo uma série de escolhas. Se você chegar na sua casa no final desse dia, nessa noite, e você deitar sua cabeça no travesseiro, e você fizer um exercício, você vai começar a rememorar, e você vai perceber que você fez uma série de escolhas. Esse tema é tão interessante que há estudos científicos, acadêmicos a respeito disso. Por exemplo, a Associação Americana de Psicologia, eles têm um estudo, e esse estudo diz que uma pessoa, um ser humano, faz aproximadamente 35 mil escolhas por dia. Particularmente, na minha perspectiva, é um número extremamente elevado. E diante dos pesquisadores, há uma grande dificuldade de se definir um número da quantidade de escolhas que uma pessoa faz por dia, justamente pelo estabelecimento de parâmetro, critério que é adotado. Eu gosto de um outro estudo que foi feito por uma professora da Escola de Negócios de Colômbia, a doutora China Inger. Ela tem um livro publicado chamado A Arte da Escolha. E a doutora China Inger fez um estudo com 2.000 americanos. E ela chegou à conclusão de que em um dia comum, um americano faz em média 70 escolhas por dia. Eu, particularmente, acho esse um número mais plausível. E se nós pegarmos esse número de 70 escolhas por dia e trazermos isso para a nossa realidade hoje. Hoje é dia 29 de março. Nós estamos no 88º dia desse ano. 24% do nosso ano, do ano de 2025, já passou. Se nós fizermos uma simples conta de 70 vezes 88, 70 escolhas diárias vezes 88 dias, nós chegaremos ao número de 6.160 escolhas. E talvez alguns estejam pensando consigo e dizendo: pastor, mas qual a importância disso? Se nós pegarmos esse número em consideração, dessas 6.160 escolhas, de todas essas escolhas, elas nos aproximaram ou nos afastaram de Deus?
Elas nos conduziram para perto dele ou nos conduziram para longe dele? O poeta chileno Pablo Neruda disse certa vez que eu e você somos livres para fazer as nossas escolhas, mas somos prisioneiros das nossas consequências. Tudo que eu e você escolhermos terá uma consequência. Na mesma linha de pensamento, o pastor americano Rick Warren, autor conhecido por um best-seller aqui em nosso país, Uma Vida com Propósito, falando nessa perspectiva, ele diz algo parecido. Ele vai dizer que cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. Isso significa que todas as escolhas que eu e você fazemos hoje, elas terão consequências futuras, e por que não dizer consequências eternas? Ellen White, no livro O Jovem Adventista, diz que nossa vida diária está determinando o nosso futuro. As escolhas que eu e você fazemos hoje, elas vão determinar se nós estaremos entre os salvos ou entre os perdidos. Refletindo e pensando um pouco sobre a importância que as escolhas têm na nossa vida, eu entendo e penso e compartilho com você que é válido que nós atentemos um pouco para esse tema, que nós consideremos um pouco a respeito disso. Afinal, as escolhas moldaram o nosso passado, elas influem no presente e reverberarão no futuro. Em última instância, elas nos conduzirão para a salvação ou para a perdição. Como eu disse, o que eu e você temos escolhido nos aproxima ou nos afasta de Deus? Eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 e 19. Deuteronômio capítulo 30, os versos 15 e 19. Sempre que eu penso nessa temática de escolha, eu naturalmente me volto e me lembro desses textos. E no versículo 15, no final da sua vida, no seu último discurso, o último discurso que Moisés faz para o povo de Deus, ele diz o seguinte: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Hoje tomo os céus e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Nesse texto, de um modo bastante claro, Moisés, aqui inspirado por Deus, ele vai trazer uma mensagem que resume qual era a condição do povo de Israel, qual era a tônica da vida do povo de Israel e que, consequentemente, é a tônica da minha e da sua vida. A vida de toda a humanidade. E aqui Moisés, então, orientado por Deus, ele apresenta algumas possibilidades para que o ser humano fizesse as suas escolhas. E lembremos nós, desde que fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, Deus concedeu para mim e para você, para toda a humanidade, a liberdade e o direito de escolha. Deus nos dá a possibilidade de amá-lo ou desacatá-lo, de amá-lo ou rejeitá-lo. E nesse texto aqui nós vemos de um modo bastante claro que Deus oferece a vida, o bem e a bênção. E elas aparecem no texto bíblico como sendo dependentes da obediência. No entanto, por outro lado, Deus diz que existe a morte, a maldição e o mal. E estes são resultantes da desobediência. Após apresentar essas possibilidades, Deus, por intermédio de Moisés, mais uma vez diz para nós que está em minha e em suas mãos a decisão, a escolha, a opção que eu e você vamos seguir. Eu quero relembrar com você um episódio, como temos feito semanalmente, da história do povo de Israel. E nós vamos para o texto, então, principal. Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Nós leremos a partir do verso de número 8. Êxodo capítulo 17, verso 8. Êxodo capítulo 17, verso 8. E o texto bíblico diz: então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte,
e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés havia lhe ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Verso 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por debaixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés de um lado e do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Verso 13. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Muito bem, aqui nós temos mais um episódio da jornada que o povo de Israel estava empreendendo desde que saíram do Egito rumo à terra de Canaã. Eles estavam aqui na sua última parada antes de chegarem ali no Monte Sinai. E nesse episódio em que eu e você estamos vendo aqui, Israel é colocado diante de um desafio, e esse desafio permeia a nossa vida ao longo de toda a nossa existência. Se nós vamos confiar em Deus ou não. O povo de Israel tinha diante de si uma escolha a fazer: confiar na liderança de Moisés e, consequentemente, confiar em Deus, ou se rebelar contra Moisés e também se rebelar contra Deus. E o interessante é que, como temos visto, e se nós nos ativermos aos capítulos anteriores, nós vamos perceber que o povo tinha presenciado alguns milagres em um curto espaço de tempo. Eles tinham atravessado o Mar Vermelho, eles tinham visto as águas amargas de Mara se transformarem em águas doces, eles tinham recebido a provisão de 12 fontes de água e palmeiras ali em Elim, eles tinham recebido de Deus o maná, as codornizes, eles tinham acabado de ver a rocha jorrando ali na região de Refidim. Tudo isso acontecendo em um período de aproximadamente 45 dias. Mas agora um novo desafio surge. O desafio de serem assolados e afrontados pelos seus inimigos. Qual escolha esse povo faria? E eu quero tratar de 3 ênfases com vocês, e a primeira delas, a primeira escolha que eles teriam que fazer: enfrentar ou fugir. O versículo 8 começa dizendo que eles foram atacados pelos amalequitas. Quem eram os amalequitas? A Bíblia nos diz que os amalequitas eram descendentes de Esaú. Gênesis 36 vai apontar isso para nós. Os amalequitas eram um povo nômade, um povo seminômade, e eles viviam na região de Cádiz Barneia ou de Negueb, na região sul da Palestina. E eles sobreviviam justamente de atacar outras nações, se apossar do que aqueles povos tinham, e assim eles iam levando a sua vida. Quando o povo de Israel se aproxima ali da região, das redondezas do Monte Sinai, eles automaticamente percebem: o oásis que existe aqui não servirá para os nossos povos, para o nosso povo e nem para o povo de Israel. E então eles tomam uma decisão de atacar o povo de Israel e de destruí-los. Mas há uma informação interessante, eu gostaria de convidar você para o livro de Deuteronômio. Novamente Deuteronômio, capítulo 25. Nós vamos ler os versos 17 e 18. E aqui o texto apresenta e amplia para nós uma informação interessante sobre esse ataque. Versículo 17 diz o seguinte: lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus. Em conexão com o versículo 8 do capítulo 17 de Êxodo, aqui em Deuteronômio, Moisés traz um pouco mais de luz e diz como se deu esse ataque. Esse ataque se deu de um modo traiçoeiro, enquanto os israelitas estavam abatidos e cansados. E diz que muito mais do que atacar um povo simplesmente, os amalequitas, quando foram atacar o povo de Israel, eles não temeram o Deus a quem Israel servia. Uma lição que eu e você podemos extrair daqui é a seguinte: o inimigo jamais espera que eu e você estejamos prontos para que ele nos ataque.
Ele sempre nos ataca quando nós estamos fracos. Mas, queridos, o que vai definir a nossa vitória não é a força do inimigo, e sim a minha e a sua confiança em Deus. É isso que vai determinar o nosso êxito e a nossa vitória. E diante desse ataque, desse dilema, desse ataque surge um dilema. Nós vamos lutar ou vamos recuar? E o versículo 9 diz para nós que Moisés ordenou que Josué escolhesse alguns homens e que eles lutassem com ele. Lembra-se você? O povo de Israel foi escravo no Egito por mais de 400 anos. Eles não tinham habilidades militares e não tinham nenhum poderio bélico ou armamentista. Eles não tinham habilidade alguma. E então, sabiamente, Moisés diz: Josué, reúne aqueles que você entende que têm condições e capacidade e leve esses homens para lutar com os amalequitas. Quem era Josué? A Bíblia diz para mim e para você, em Êxodo, também no livro de Números, que Josué era um auxiliar, um servidor. Era como se fosse eu hoje ajudando, auxiliando o pastor Igor. E diz então que Josué reúne aqueles homens, mas Josué não era só um homem, um auxiliar. Há uma condição especial. A Bíblia diz que Josué era um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Números 27 e Deuteronômio 34, 9 diz isso. E diante da orientação que Moisés dá para Josué, e consequentemente para o povo de Israel, o povo tinha duas possibilidades diante de si. Eles poderiam lutar com as suas próprias mãos ou seguir a estratégia de Deus. A escolha entre confiar e se rebelar diante das batalhas, queridos, elas estarão sempre diante de mim e de você. E a grande pergunta que eu me faço é: como é que eu tenho me posicionado diante dos embates da vida? Como é que você tem se posicionado diante dos embates da vida? Versículo 10 diz que Josué fez como Moisés havia lhe ordenado. Josué poderia se rebelar contra Moisés e dizer: Moisés, é loucura, como que eu vou lutar contra esses homens? O nosso povo não tem condição. Mas Josué escolhe obedecer a ordem de Moisés, mas mais do que isso, obedecer a ordem de Deus. E Josué então reúne o povo e luta com os seus inimigos. Assim como o povo de Israel foi assolado, melhor dizendo, foi atacado sorrateiro e inesperadamente, muitas batalhas chegam a mim e à sua vida sem aviso. Crises familiares, dúvidas espirituais, desafios financeiros, problema de saúde, relacionamentos. Mas eu lembro a você, o que define o resultado não é o tamanho do inimigo, mas a escolha de enfrentá-lo com Deus. É por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz em Efésios 6,10: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Segunda ênfase: se a primeira era escolher entre enfrentar ou fugir, a segunda é escolher confiar na intercessão. Olhe na sua Bíblia o que diz o versículo de número 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Queridos, quando nós nos voltamos para o texto bíblico e analisamos uma série de textos, e isso vai ter uma grande ênfase no livro dos Salmos, o ato de levantar as mãos é sinônimo de quê na Bíblia? Oração. Você pode consultar depois. Salmo 28, 2, 63, 4, Salmo 134, 2, Salmo 141, 2, Lamentações 3, 41. Mas um texto que eu gosto muito está no Novo Testamento. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 8. Paulo dá uma orientação ao jovem pastor Timóteo. Ele diz que todo homem ore em todo lugar com as mãos levantadas em atitude santa, sem ira e nem discussão. É por isso que por inúmeras vezes o salmista diz que eles estão dentro do templo com as suas mãos levantadas. Quando nós lemos o texto, parece que não tem escolha aqui, mas há uma escolha implícita. Se nós voltarmos no capítulo 17, verso 2, o povo diz para Moisés e diz: por que você nos tirou do Egito para que nós morramos aqui? Moisés se volta para Deus e diz: Senhor, o povo está reclamando que está com sede. Daqui a pouco ele vai dizer no versículo 4, eles vão me apedrejar e tirar a minha vida. Moisés tinha muito bem a opção de dizer: olha, eu não quero nada saber desse povo, que eles arquem com a sua sorte. Mas Moisés escolhe interceder e orar por aquele povo. O texto bíblico diz que Moisés sobe para um monte e Moisés carrega consigo o bordão, o cajado, aquela vara que Deus havia lhe dado. E isso indica para mim e para você que a vitória não vem única e exclusivamente da ação, mas ela vem da intercessão, ela vem da oração.
Queridos, essa batalha não foi vencida apenas com as espadas no vale, mas com as mãos levantadas no monte. E isso serve para mim e para você hoje. Mas uma pergunta que eu me faço e permita-me compartilhar com você. Como anda a nossa vida de oração? Quanto tempo eu e você temos dedicado para falar com Deus por meio da oração? A oração, ela silencia os nossos pensamentos e emoções. E ela nos prepara para escutar e ver Deus agindo. Eu gosto muito de uma frase, é uma frase bastante antiga, 1890. Ellen White disse o seguinte: se tiverdes voz e tempo para orar, Deus terá tempo e voz para responder. A mesma escritora no livro Patriarcas e Profetas diz o seguinte: as maiores vitórias para a igreja de Cristo ou para um cristão individual são aquelas vitórias que são obtidas na sala de audiência com Deus, quando a fé fervorosa e agonizante se apodera do braço poderoso do eterno Deus. Quanto tempo eu e você temos dedicado para orar? Às vezes eu e você não oramos e dizemos: Deus está com os seus ouvidos, os ouvidos de Deus são moucos. Os ouvidos de Deus estão obliterados, Ele não me ouve, Ele não me escuta, Ele é indiferente, mas o texto é claro, a orientação é clara. Anderson, você não tem dedicado a sua voz e nem o seu tempo para orar e falar com o Senhor. Se as nossas batalhas parecem sem fim, talvez seja porque as nossas mãos já se cansaram de orar. Nas batalhas da vida, quem está sustentando você? Mas por outro lado, quem você tem sustentado? Versículo 12 diz o seguinte: quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, ou seja, quando as mãos de Moisés se cansaram, pegaram uma pedra e puseram por debaixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés de um lado e o outro, e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Aqui nós temos mais uma escolha implícita. Arão e Hur poderiam ficar ali passivos, não ter nenhuma atitude, mas eles tiveram uma iniciativa. Eles entendiam o que representava Moisés continuar com as suas mãos estendidas, orando e intercedendo pelo seu povo. E nesse momento, nos diz que aqueles dois homens pegam uma pedra, colocam uma pedra, e Moisés se assenta sobre aquela pedra, e cada um deles se posiciona, um de cada lado, e cada um segura e sustenta o braço de Moisés com as suas mãos levantadas. Moisés não lutou sozinho. Ele tinha ao seu lado Deus, Josué, e nesse episódio específico, sustentando os seus braços, Arão e Hur. Queridos, entendamos, em um mundo que valoriza a autossuficiência, essa história nos lembra que as maiores vitórias vêm da interdependência e da dependência de Deus. Nós precisamos uns dos outros, mas essencialmente nós precisamos de quem? De Deus. É por isso que quando você lê as cartas de Paulo, você vai encontrar uma expressão que se repete muitas e muitas vezes: uns aos outros. Você tem abençoado a vida dessa comunidade, das pessoas que estão ao seu redor. Você tem sido abençoado por ela e tem sido um abençoador. Moisés foi ajudado por aqueles homens. Muitas vezes eu e você, ao enfrentarmos as batalhas dessa vida, nós pensamos que o nosso grande erro foi ter entrado na batalha sem preparo. Mas o maior erro que eu e você cometemos ao entrar numa batalha não é entrar sem preparo. É entender e pensar que nós vamos vencê-la sozinho. Não, nós não venceremos as batalhas sozinhos, porque nós precisamos de Deus. Precisamos da ajuda do nosso Deus. Moisés se dispôs e se propôs a interceder por aquele povo. E Moisés orou e manteve as suas mãos levantadas com a ajuda daqueles homens, para que o seu povo pudesse então avançar na guerra. E o texto diz claramente que enquanto as mãos estavam levantadas, o povo vencia, mas quando as mãos se baixavam, o povo perdia.
Será que eu e você somos homens e mulheres que ainda acreditamos no poder da oração? Será que nós temos descartado essa prática? Será que por sermos engolidos por uma era de imediatismo e pragmatismo, nós não acreditamos mais no poder da oração e da intercessão e colocamos única e exclusivamente a nossa confiança em métodos e estratégias humanas? E nos esquecemos do poder que Deus nos oferece. O sábio Salomão diz e registrou em Provérbios capítulo 3, os versos 5 e 7. Anderson, e eu gosto de colocar na primeira pessoa, Anderson, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não seja orgulhoso e não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme a Deus e afaste-se do mal. Moisés era um homem que confiava no poder da intercessão e da oração. E foi por isso que ele orou e intercedeu pelo seu povo. Levantou as suas mãos para que pelo poder de Deus eles pudessem ter êxito na batalha. Mas eu lembro a você, Moisés não estava sozinho. Ele estava sendo auxiliado por 2 homens, Arão e Hur. Quem são as pessoas que têm me cercado e te cercado? Quem são as pessoas que estão ao meu redor e ao seu redor? Com quais pessoas eu e você escolhemos nos relacionar? Qual a influência que essas pessoas têm na minha vida e na sua vida? Em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, Paulo diz o seguinte: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo tinha ao seu lado homens de oração que, assim como ele, entenderam que para que o povo vencesse, era preciso que Moisés continuasse orando e clamando ao Senhor. E talvez aqui nessa noite exista alguém que não tem vencido, porque deixou de crer e entender de que eu e você precisamos ser homens e mulheres que continuemos clamando ao Senhor. Queridos, não olhemos para essa história e para o relato bíblico que está no livro de Êxodo e pensemos, isso serviu para o povo no passado, isso não serve para mim em 2025. Lê do engano, porque o próprio Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 10, versos 6 e 11, ele diz que a história do povo de Israel foi deixada na Bíblia para o nosso exemplo, para nós que vivemos nos últimos dias. Ellen White vai dizer no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 457, grande é a semelhança entre a história do povo de Israel e nós. Quando escreve aos Romanos capítulo 15, verso 4, Paulo vai dizer na palavra de Deus que tudo que está registrado na Bíblia, as coisas passadas, foram deixadas para o nosso ensino, para que por meio da palavra de Deus nós recebamos de Deus consolação e esperança. Que esperança eu e você temos em um mundo podre como o que vivemos, em que um pai pega um filho de 5 anos e joga de uma ponte. Diz para mim que esperança que há nesse mundo. Se a esperança não provier, não tiver a fonte como sendo Deus, igreja. Essa história nos ensina que eu e você precisamos ser homens e mulheres de oração. Mas para finalizar, eu quero ir para a última ênfase. Eu e você precisamos escolher lembrar quem nos dá a vitória. Versículo 14. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué. Que ordem interessante. Deus disse, por intermédio de Moisés, Moisés, fala para Josué registrar isso num livro. E aqui é o primeiro registro bíblico que nós temos, falando que aquilo que aconteceu estava sendo registrado. Provavelmente o Pentateuco estava já sendo escrito, ou teria o seu início. E quando eu e você nos voltamos para a história sagrada, nós temos o registro dos feitos salvadores de Deus em prol de toda a humanidade, em prol de mim e de você. E Deus diz para Moisés: registra isso em memória de mim. Você já parou para pensar por que é importante registrar isso? Há várias respostas e possibilidades, mas uma delas é porque a memória tem o poder de moldar o nosso futuro.
A vitória de hoje que eu e você recebemos de Deus, ela precisa ser registrada para que a próxima geração saiba que o Deus que venceu ontem ainda reina hoje. O Deus que venceu ontem continua reinando hoje. Ele quer reinar na minha e na sua vida. Ele quer ocupar o trono do meu e do seu coração. Mas eu repito, igreja, a escolha está em minhas e em suas mãos. Amá-lo e aceitá-lo. Rejeitá-lo. Qual é a escolha que vamos fazer? Se Israel se esquecesse quem garantiu a sua vitória, consequente, naturalmente, eles perderiam a sua natureza, a sua identidade espiritual. Talvez seja por isso que o profeta chorão, Jeremias, ao registrar o seu livro de lamento, no capítulo 3, verso 21, diz: Senhor, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu gosto de uma expressão dos nossos irmãos pentecostais, que tem tudo que ver com a nossa série. Quando eles dizem e sabem que estão passando por um momento de dificuldade, de prova, ou quando eles conhecem alguém que estão enfrentando isso, eles dizem: ei varão, eu estou passando pelo deserto, está doendo, está machucando, eu estou sofrendo, está difícil. É aí que a palavra de Deus vem como acalento e bálsamo. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lembre-se das vitórias que Deus te concedeu no passado. O Deus que te deu vitória no passado é o Deus que continua agindo e atuando no presente. Ele está disposto a me ajudar e te ajudar, querido. É por isso que ele diz: Senhor, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, mas por favor, traz à minha memória o que pode me dar esperança. Traz à minha memória os feitos, as vitórias que o Senhor me concedeu. Isso vai me fortalecer, vai me colocar em pé e vai me fazer crer que diante dos desafios da vida o Senhor pode me fazer vencer novamente. Queridos, crises e desafios, batalhas como o povo de Israel teve, eu e você também temos hoje. Mas as crises que eu e você superamos tendo Deus ao nosso lado, elas devem se tornar marcos de fidelidade de Deus, não apenas memórias passageiras. Elas devem ser como que altares em honra e glória a Deus, para que não nos esqueçamos de que Deus nos dá a vitória. Todo ser humano, toda a humanidade, ela vive entre a memória e a esperança. E esquecer as batalhas vencidas nos torna ansiosos. No entanto, nos lembrarmos de quem esteve conosco nos dá coragem para seguir em frente. Lembre-se de que Deus caminha e está ao seu lado. E Ele pode te conceder vitórias ainda hoje. Versículo de número 15. E Moisés edificou um altar e deu o nome de: o Senhor é a minha bandeira. Aqui há uma informação interessante, um pouco mais de detalhe. Uma informação, digamos assim, mais técnica. Moisés diz: o Senhor é a nossa bandeira. O interessante é que a palavra utilizada por bandeira aqui no versículo 15 é a mesma palavra no original hebraico que foi traduzido no nosso idioma, a palavra bordão, no verso 9. E interessante que quando a gente avança um pouquinho e vai para Números 21:8, é a mesma palavra, a palavra bandeira, bordão e haste, sobre a qual foi colocada a serpente de bronze, que quando as pessoas eram picadas e olhavam para a serpente, Deus diz: quem olhar será curado. É a mesma palavra. E quando a gente pensa em bandeira no nosso contexto, isso perde um pouco do sentido, porque para nós bandeira é o quê? É uma haste com um tecido colocado. Mas no original não, se trata do mesmo elemento, se trata da mesma coisa. Nos tempos passados, uma vara, uma lança, uma haste, podia servir como um estandarte em uma batalha. Se tivesse ela com um pedaço de tecido ou não fixado nela. Mais tarde, essa haste, esse bordão, essa madeira, esse pedaço esse galho de árvore, ele podia ser como um objeto que marcaria a concentração das tropas de um exército. Mas há um outro detalhe. No mundo antigo, muitas vezes, uma haste como essa, um pedaço
de madeira como esse era símbolo ou imagem dos deuses. Moisés diz: o Senhor é a minha bandeira. O bordão de Moisés era um estandarte. E naturalmente, quem sabe as forças do exército de Israel poderiam olhar para aquilo. Mas aquele bordão, muito mais do que um estandarte de guerra, simbolizava o poder divino, o poder de Deus de salvar. É por isso que Moisés declarou: o próprio Deus é a minha bandeira. Deus é o estandarte do seu povo. Era como se Moisés estivesse dizendo para o povo de Israel: não se confunda, não se engane. O verdadeiro Deus, o Deus de Israel, Ele é o estandarte do seu povo. Hoje, em 29 de março de 2025, o Senhor não é apenas a sua força, Ele não é apenas a minha força. O Senhor é a nossa bandeira. E leve uma coisa com você para sua casa: quem carrega a bandeira de Deus jamais será esquecido no campo de batalha. Deus quer que eu e você carreguemos a bandeira de Cristo e digamos a plenos pulmões: Deus é a minha bandeira. Eu quero encerrar fazendo um exercício com você. Lembra-se do texto inicial que lemos no início? Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 e 19. Moisés estava nos momentos finais da sua vida, e você sabe que Moisés não herdou a Canaã terrestre. E no seu último sermão para o povo, orientado por Deus, Moisés chega para a sua igreja, para o povo de Israel, para aquela multidão, e diz: vocês têm duas escolhas, a vida e a morte, a bênção e a maldição. O conselho de Deus para o povo no final do versículo 19 é: escolhe, pois, a vida para que o quê? Para que vivas tu e a tua descendência. Antes de entrar na Canaã terrestre, Moisés deu uma orientação para o povo: vocês precisam fazer uma escolha. A quem vocês vão servir? Eu e você estamos caminhando no deserto dessa vida rumo a que lugar? Eu estou procurando caminhar pela graça de Deus rumo a Canaã celeste. Há mais alguém aqui nessa tarde que está caminhando para esse local? Portanto, queridos, não nos iludamos e não nos enganemos. Esse texto, além dessa perspectiva histórica real que aconteceu com o povo de Israel no passado, ela tem uma perspectiva proléptica, ou seja, antecipatória. Através do que aconteceu com o povo de Israel, Deus está antecipando o que acontecerá conosco antes de entrarmos na Canaã celeste. Da mesma forma, eu e você precisamos escolher hoje a quem serviremos. Se a Deus ou qualquer outra coisa que não seja Deus. Livro Patriarcas e Profetas, página 342, diz o seguinte: este cântico não era somente histórico, mas também profético. Ao mesmo tempo em que de novo se referia ao maravilhoso trato de Deus para com o seu povo no passado, prefigurava também os grandes acontecimentos do futuro, a vitória final dos fiéis quando Cristo vier pela segunda vez, com poder e grande glória. Mais uma vez eu pergunto para você e pergunto para mim: quais têm sido as escolhas que eu e você temos feito? Elas têm nos aproximado de Deus ou nos afastado dele? A minha e a sua vida é a soma de nossas escolhas. E se nessa operação eu e você adicionarmos cada vez mais de Deus, o resultado será um só: a minha e a sua salvação. Sabe, queridos, eu não sei qual é a sua condição, eu não conheço e não sei como é e como vai a sua vida. Eu não sei quais as escolhas que você fez. Eu não sei quais têm sido as escolhas que você tem feito e as escolhas que você fez justamente antes de vir para cá. O máximo que eu sei são as minhas escolhas. As escolhas da minha esposa, dos meus filhos, dos que me são mais próximos, ou daqueles que me procuram e compartilham naturalmente comigo. Mas não importa quais foram as suas e as minhas escolhas passadas. O que importa é de agora em diante. Escolha com Ele de hoje em diante. Faça de Cristo seu grande e maior ajudador.
recorra a Cristo. Porque quando eu e você vamos a Deus, nós estamos diante de um Deus que nos escuta. Um Deus que tem poder de nos acalmar, de nos curar. E para que isso aconteça, única e simplesmente, nós precisamos confiar em Deus. Porque esse Deus, Ele é a cura, Ele é a vida. Faça de Deus tudo na sua vida e desfrute da bênção dEle, neste mundo, rumo a Canaã celestial. E quando Ele voltar, vivamos na presença dEle por toda a eternidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. mulheres cantam assim. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Todos juntos, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Pra Deus, cante assim. Nada é impossível, nada é impossível. Mais uma vez, nada é impossível. Tens o meu mundo em
Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra, de relembrar episódios que o Seu povo enfrentou e teve aqui na terra. Deus e Pai, como é bom saber que os desafios que eles tiveram não foram única e exclusivamente deles, mas entre os desafios que eles tiveram e nós hoje, a grande similaridade. Mas o mais especial de tudo isso, bom Deus e Pai, é saber que o mesmo Deus que fez do povo de Israel um povo vencedor, que cuidou do povo de Israel e os conduziu à terra que manava leite e mel, é o mesmo Deus que continua conduzindo o seu povo ao longo de toda a história da humanidade. Ó Deus eterno, nós cremos na promessa bíblica de que em breve o Senhor voltará para buscar o seu povo. E nós rogamos ao Senhor humildemente que enquanto caminharmos rumo a Canaã celestial, que nós possamos, assim como Moisés fez, recorrer ao Senhor em oração, suplicar a sua presença, a sua companhia, clamar de ti o seu poder, para que o seu nome possa ser exaltado. Ó Deus e Pai, em um mundo em que vivemos, onde tantas bandeiras são levantadas, que pela ação do seu Espírito, pela nossa rendição e submissão ao Senhor, que a única bandeira que nós levantemos possa ser a bandeira do nosso Deus, e possamos dizer como Israel: Deus é a minha bandeira. E assim, bom Deus, quando o Senhor voltar, poderemos viver com o Senhor por toda a eternidade. Ó Deus eterno, que a Tua bênção e a Tua paz, a proteção dos Seus anjos e a presença e orientação do Seu Espírito permaneça com cada um de nós. Rogamos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Que você tenha na presença de Deus um bom restante de sábado, um bom final de semana, e que Ele te abençoe ao longo de toda essa semana. Se quiser, fique à vontade, cumprimente a pessoa ao seu lado. Vamos celebrar o Senhor juntos. Semana que vem a gente se encontra aqui no mesmo horário. Vamos cantar desse amor que nos alcança mais uma vez. Juntos, tão grande é o seu amor, e todo o que eu fizer não vai aumentar o seu amor por mim.
Deus. Coisa linda. Inabalável, inabalável, incomparável. A sua graça é inesgotável, inabalável. E essa agora é pra você cantar mais forte ainda. Canta assim, ó. Então minha alma canta de Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta de Senhor. Quão grande és tu. Uma ótima semana pra você. A gente se encontra aqui na semana que vem, combinado? Amém. É isso aí. Deus abençoe vocês.